Muito obrigada a todos por terem vindo para o nosso Road Trip de Empreendedorismo. É o nosso primeiro programa da ASPA, da Associação dos Portugueses Pós-Graduados na Alemanha. E eu vou começar por dar aqui a partilhar convosco umas regras, partilhar aqui convosco as boas práticas para este evento. Deixem-me só pôr aqui o slide. Share screen. Façam um favor de me dizer se estou a ver o slide. Estão a ver? Sim. Obrigada. Por isso, quem nos estiver a seguir, este evento está a ser transmitido, tanto nas redes sociais, está a ser gravado. Quem não quiser que seja identificado pode desligar a câmara. Por favor, desligar o microfone e a câmara se quiserem dar atenção aos palestrantes, mas também podem manter, para efeitos de melhor comunicação e contacto, manterem a câmara ligada. Podem usar o chat para colocar questões ou então podem também levantar a mão e esperar que lhe deem a palavra. E para quem está no Facebook, podem colocar as questões no Facebook Live. Vou tentar estar atenta para ver que questões também temos na audiência e que possamos também responder. Se não for ao vivo, será posteriormente no chat. E, portanto, sem mais, vou passar agora à apresentação do nosso programa. Eu vou dar uma pequena nota aqui de introdução, de abertura para o programa em si. Depois teremos a nossa mesa redonda, que já apresentarei as pessoas. Teremos 3 sessões paralelas, pontos para Portugal, investir no feminino e confronto de gerações. Esta parte das sessões paralelas está curtinha. O objetivo é só termos aqui uma pequena introdução, que os nossos convidados especiais para estas sessões portanto, possam fazer um pequeno diálogo com os participantes. Depois, às 19 horas da Alemanha, portanto 18 Portugal, fecharemos formalmente este evento, contudo poderemos continuar depois de uma forma informal o networking, tanto na sala global como nas sessões paralelas. Informo que no Facebook as sessões paralelas não serão transmitidas, portanto, após a mesa redonda o evento será fechado. Portanto, tudo o que se passar após a mesa redonda não será transmitido nem gravado. E por isso estamos num ambiente mais fechado e mais privado para partilharmos. Vou iniciar somente aqui com o objetivo do nosso Road Trip. Basicamente é um novo programa da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, a ASPA, que visa, no fundo, estimular o ecossistema de inovação e empreendedorismo português que está localizado aqui na Alemanha, mas também estabelecer pontes entre a cultura portuguesa e alemã, criar sinergias entre Portugal e a Alemanha e todos os portugueses da diáspora também que estejam em posições de inovação, de ciência, de empreendedorismo e de investimento. Queremos também, de futuro, possibilitar a participação de pessoas e entidades várias, tanto como aqui hoje já temos, e temos como parceiros, momentaneamente, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a ICEP Portugal, a Embaixada de Portugal em Berlim, e este evento também é articulado com o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, que está aqui também representantes, que depois faremos a apresentação. E, sendo assim, não queria perder muito mais tempo para darmos início aqui e relevo aos nossos palestrantes, aos nossos empreendedores aqui na Alemanha. E teremos aqui connosco hoje na mesa redonda, que será moderada pelo Flávio Ramos, da ASPA. Teremos então a Ana Relvão, o Adelino Santos, André Moreira e o Pedro Ferreira. Eles terão a oportunidade de se apresentarem na sua sessão e, se não houver assim outras questões, iniciaríamos já a nossa mesa redonda. Eu vou parar de partilhar. E Flávio, se quiseres iniciar aqui o nosso debate, a nossa mesa redonda. Perfeito, sim. Vou então pegar. Muito obrigado, Viviana, pela introdução.
Se calhar um pouco contrário ao último slide, nós fomos um pouco inovativos na maneira como ordenamos as intervenções dos vários participantes, ou seja, por ordem alfabética. E gostaria então de começar com o Adelino e colocar-te uma questão muito simples, mas se calhar mais demorada, de nos contares um pouco como é que tem vindo a ser a tua experiência e o que é que trouxe aqui para a Alemanha, e o que é que podes partilhar sobre a tua vida profissional até este momento. Adelina, estás em mute. Ok, sorry. Sim, estou em mute. Vida profissional, eu estudei em Lisboa, cresci em Braga. Depois dos estudos, queria fazer uma coisa, queria estar num ambiente maior e desconhecido e mais desafiante, então vim aqui para a Alemanha, fiz aqui um doutoramento. Depois trabalhei aqui em umas empresas inovadoras e com research e tal, mas depois casei-me, regressei a Portugal, estive lá 12 anos, mas depois pelo destino, tive uma oferta de trabalho muito boa em Frankfurt, então voltei outra vez para a Alemanha e entretanto já cá estou há 12 anos outra vez. E gosto muito de estar cá, tenho os 2 passaportes, as minhas filhas também têm os 2 passaportes e estamos aqui muito bem, não me vejo a regressar tão cedo e vejo-me como uma pessoa de 2 sociedades, portanto não me vejo, ou seja, não sou daquelas pessoas da diáspora que vão ao supermercado comprar o arroz português como é que se chama, e o Casal Garcia, mas digamos que tanto me vejo como alemão como português. O que é que eu quando vim para cá não sabia falar alemão, nada, eu vim para cá como adulto, digamos, depois da universidade, mas dei-lhe tantas marteladas até que, até que entrou mesmo, e entretanto já tive vários jobs onde só se falava alemão, não se falava inglês e digamos, também funciona. Eu trabalhei em várias multinacionais, aqueles jobs normais, não é? Subsidiário, diretor-geral, gerente, não sei o que mais, e depois vai para uma subsidiária maior, depois para os headquarters, depois tem aqueles títulos todos interessantes, vice-presidente daqui da direita e da esquerda, e não sei o que mais, até que me fartei. Porquê? Porque vi que estava sempre a fazer a mesma coisa. Ao fim de uns anos, especializei-me muito numa determinada área, e apesar de mudar de empresa, basicamente as coisas continuavam iguais. Eu via também pessoas em, digamos, carreiras paralelas e vi isto é mais especialização. E depois também toda a política dentro de uma corporação maior, eu cheguei a um ponto em que já me fartei completamente da baixa velocidade, da imobilidade, não sei, da complexidade adicional, do overhead, e então resolvi sair e resolvi, também porque tinha um bom buffer económico, e tomei uma decisão que foi na altura, foi dizer, eu só, a partir de agora só vou fazer o que gosto. E só vou trabalhar quanto me der, quanto, sei lá, se quiser trabalho 6 meses por ano, se quiser trabalho 11 meses por ano. E tive sorte porque fiz uma empresa pequenina minha, que era o One Man Show, que dava consultoria. E isso funcionou durante não sei quantos anos, e funciona ainda hoje. E quais foram as coisas que eu achei de piada nesse percurso? Esta liberdade, digamos, intelectual de dizer eu só faço o que quero, ou seja, eu vendo um projeto, vou para uma empresa, faço esse projeto e depois, passado um ano, ou passado 9 meses, saio dessa empresa, vou para outra. E, portanto, se eu não gostar daquilo, até saio mais depressa. Normalmente eu até trabalho sem contratos, se o cliente está contente com o serviço, corre mês a mês, se não está contente acaba muito rápido. Esta é a parte que eu gostei muito nestes últimos 6 anos. A parte que eu não gostei foi que tem que estar sempre o que se diz em alemão, a adquirir, ou seja, tem que estar sempre a vender digamos, o bacalhau. E isso não é bem a minha, não é bem a minha personalidade, eu tenho problemas a fazer isso, ou seja, custa-me um pouco, e então comecei a trabalhar para empresas mais pequenas. Eu não disse, eu especializei-me em reestruturações, portanto eu faço reestruturações, já fiz desde empresas de IT até empresas de agricultura, market research, já tive a fazer reestruturações de empresas em Hong Kong, no Brasil, na Argentina, aqui na Alemanha, várias. Portanto, basicamente o meu típico cliente é um banco ou um private equity que investe numa empresa
e quero um tipo com barba rija e cara de mau que vá lá por umas mudanças assim à bruta e depois ao fim de 6 meses que desapareça porque as pessoas vão ficar a falar muito mal dele. E basicamente eu a fazer estes trabalhos conheci muitas empresas, muitos acionistas, muitos private equities e muitos ventures e pensei, isto é malta interessante, é diferente do que eu conhecia, portanto o que eu interagia eram gestores de grandes empresas que tinham grandes departamentos da HR a decidir a estratégia da HR, grandes departamentos de marketing que decidiam o marketing, depois comecei a ver e pensei, esta gente todos eles têm que inventar a sua empresa, eles têm que reinventar o seu modelo de negócio, e comecei-me a interessar muito pelo tema, ou por este modus operandi, e há um ano atrás resolvi ser eu, digamos, investidor, então contratei-me 2 empresas de consultoria especializadas em sucessão de empresas e basicamente resolvi comprar uma empresa. Portanto, neste momento estou no processo final de comprar uma empresa, vou assinar dentro, se tudo correr bem, dentro de 3 a 4 semanas, e é uma empresa aqui em Mannheim, e que estou muito entusiasmado porque basicamente vou passar a ter o meu próprio kindergarten, para brincar, e não é uma startup, eu decidi que eu não sou uma pessoa muito inventiva, muito criativa, eu sou um optimizer, não sou um criador. Eu acho que é muito importante para cada um de nós perceber, como é que nós funcionamos aqui dentro, porque senão vamos tentar fazer uma coisa só porque dá dinheiro ou só porque é moda e isso não vai funcionar. Portanto, eu muito cedo dei conta, eu sou um otimizador e não sou um criador, portanto eu não quero uma startup, eu não consigo, não é que não quero, não consigo. E então procurei uma empresa, um business estável, antigo, que precisa de otimizações e que é, digamos, o meu ponto forte. Procurei um parceiro financeiro para fazer uma estratégia de buy and build, portanto tenho um parceiro financeiro que adiciona capital basicamente para nos próximos 3 ou 4 anos adquirir vários concorrentes e juntar todos, portanto o objetivo é fazer aqui uns mergers e umas aquisições. Basicamente é isso, é o percurso profissional. Eu continuo com a divisa de só faço o que quero, ou seja, espero que esta empresa me dê muito prazer e, portanto, escolhi mesmo uma que pensei, ok, esta vai-me dar muito prazer fazer isto e não porque dá dinheiro ou porque é status ou porque é o ego e não sei o que mais. Portanto, basicamente o critério de escolha foi o modelo de negócio parece giro e eu vou gostar de fazer isto. Basicamente é isso. E é por isso que eu estou na Alemanha. Sim, uma pequena, longa história. Eu acho que gastem vários pontos que se calhar podíamos estar aqui a dissecar durante várias horas. Mas pegando em 2 que eu entendo serem críticos, não é? Porque, como mencionaste, e é algo que se calhar muitos de nós passamos por isso quando estamos em grandes empresas, existe muitas vezes este choque com a estrutura e com toda a burocracia e política que muitas vezes existem em grandes empresas, mas também existe um certo elemento de risco em mudar e em sair e em arriscar um negócio individual. Como tu mencionaste, mudaste muitas vezes, mudaste do país também várias vezes. Quais é que são os key factors que fazem o clique e que te ajudam a mudar de um ambiente para o outro e às vezes mudar de volta para um ambiente mais estruturado? Eu acho que eu sempre gostei de arriscar, ou seja, eu acho que nunca vi o risco, ou não é nunca, mas pronto, se calhar mais do que outras pessoas, eu não sou muito apegado à segurança, sei lá, porque se calhar acredito em mim, se calhar penso, se esta empresa não funcionar, daqui a um ano saio de lá e vou fazer outra coisa e logo arranjo outro emprego. Isso foi o que eu pensei no passado quando mudei de indústrias, eu estudei software, depois passei para o hardware, depois passei para as telecomunicações e portanto e cada vez que passei, os primeiros 6 meses era aprender muito e depois é que me sentia mais, digamos, a nadar bem. Mas eu acho que também tive medos, também mudei de emprego e passado 2 meses comecei a pensar para mim, tipo, onde é que eu me fui meter e para que é que eu fiz isto e tal. Mas acho que basicamente a pessoa tem que acreditar que saindo da sua zona de conforto vai encontrar outro sucesso. Muitas vezes eu saí de zonas de muito conforto e de ganhar bem, de ser o chefe de não sei quantas pessoas e ter feito uma carreira muito boa dentro de, sei lá, 5 anos, 10 anos dentro de uma empresa, conhecia toda a gente, fazia as coisas muito rapidamente, pegava no telefone, arranjava logo soluções dentro da empresa
e mudei para sítios onde não conhecia ninguém, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas eu acho que o que é que cada um de nós tem que pensar sempre é, eu levanto-me de manhã com energia porque é um challenge e porque eu gosto de fazer isto e isto dá muito prazer, e depois o dinheiro e a zona de conforto vem tudo como resultado. E se nós pensarmos que o medo e a zona de conforto é que são os drivers principais das decisões, quanto a mim não dá certo, ou comigo não deram certo. Portanto, eu também tive medos, mas também tive sempre uma família que me apoiou, ou seja, nunca me criticou e deixou-me sempre fazer o que eu quis, que não foi um travão. Eu acho que isso também é um fator essencial. E, portanto, basicamente eu achei sempre que o dinheiro vinha como resultado, não como causa. Isso ajudou-me bastante a tomar uma série de decisões. Espetacular. Sim, de um ponto de vista emocional parece-me bastante, sim, bastante, esses key factors parecem bastante interessantes. Eu lembro-me de uma história, se puder contar uma história num minuto. Eu quando Claro. vim para a Alemanha, eu era diretor-geral em Portugal e vim para a Alemanha, depois estava aqui há 3 semanas e telefonou-me o meu sucessor, um dia à noite, e eu ia de bicicleta ao cinema. E então ele telefonou-me e estava um grande frio, era tipo novembro, e eu atendi o telefone: Carlos, como é que estás? Não sei mais. E ele disse: Paulina, vem, explica-me aqui uma coisa, não consigo fazer isto, o que é tal? E eu ajudei, e depois desliguei o telefone e depois pensei: eu estava em Portugal, era chefe daquela macacada toda, tinha um grande carrão da empresa, tinha todos aqueles privilégios, agora estou aqui, nem sei muito bem falar o idioma, estou aqui de bicicleta, sozinho, vou para o cinema agora, o que é que eu estou aqui a fazer? Está frio. E pensei: que grande contraste, o que é que eu fui fazer? É que, tanto aqueles 5 minutos ali ao telefone deram-me este contraste todo. Que raio de decisão foi esta? Mas depois, olhando para trás 5 anos depois, pensei: ok, eu continuaria a ser diretor-geral de uma empresa de X e agora aqui na Alemanha os negócios são muito maiores, a pessoa está no centro das decisões daquela empresa em particular, o negócio é muito maior, mais complexo, mais difícil, e pronto, e se calhar eu como organismo evolui mais depressa ou evolui noutra direção que se tivesse ficado no job anterior não acontecia isso. Portanto, há sempre medos, há sempre dúvidas, mas cada um tem que saber olhar para trás e dizer: ok, eu progredi nestes últimos 2 anos ou estou sempre a fazer a mesma coisa? Excelente. Última pergunta, pegando também numa das últimas coisas que disseste e para um minuto final. Tu começaste agora a investir na Alemanha, ou recomeçaste, não é? Com a tua própria, adquirindo a tua própria empresa, digamos assim. E mencionaste também que te vês na Alemanha durante algum tempo, e olhando para trás também existe esta diferença de complexidade. É só a complexidade e a dimensão do mercado que te prende ao país, ou quais seriam os fatores que te levariam de volta para Portugal? A possibilidade de investir em Portugal eu não acho que esteja afastada. Aliás, eu estive em 2 webinars do PNAD e gostei muito da ideia. Aliás, desde o último webinar do PNAD, eu criei uma empresa em Lisboa, que neste momento está vazia, mas existe, tem o mesmo nome da empresa cá. Aqui na Alemanha chama-se VSA Invest e em Portugal chama-se VSA Participa. E tenho atrás da orelha investir também em Portugal, provavelmente numa área complementar, um nearshoring, passar parte da empresa de cá para lá, uma coisa assim. Só que há um aspecto que eu, quando vivia em Portugal, tinha medo, ou seja, tinha pânico, que não gostava, que era às vezes aquele diálogo assim de aproveitar do sistema, aquele chique espertice, está aqui um subsídio, vamos fazer não sei o quê e tal. Eu sempre tive pânico disso, eu sempre fui uma pessoa que disse: não, eu quero trabalhar, quero prestar um serviço e com isso gero dinheiro. E então muitas vezes em Portugal eu tenho a impressão que é mais do que aqui na Alemanha, há muito este diálogo de vamos fazer isto porque está aqui um subsídio, porque está aqui uma coisa e tal, um fundo perdido, não é? E eu odeio isso, eu tenho medo. E quando começa alguém a falar comigo assim, eu fico logo de pé atrás. E então vamos ver como é que corre estas coisas com as ideias para Portugal. Eu estive em Braga agora há coisa de um mês, tive vários contactos, fiz várias conversas interessantes que podem ser coisas Blue Ocean, ou seja, coisas do zero que podem ocorrer, mas sempre ligada à empresa de cá. Portanto, não quero fazer em Portugal uma coisa assim separada, quero fazer uma coisa que dê para fazer nos 2 países. Por exemplo, expandir um modelo de negócios que funcione bem aqui, montar um parecido em Portugal e expandir para lá, por exemplo, não está fora de questão.
Excelente, muito obrigado, Adelino. Vou então pegar na oportunidade e passar para a Ana, em Munique. Se calhar, começando pela mesma primeira pergunta, o que é que te trouxe até Munique, o que é que te trouxe até a Alemanha e o que é que tens feito até este momento? Olá a todos, boa noite, boa tarde, depende do sítio onde estão. Aqui já está um bocado escuro. Portanto, foi um bocadinho como o Adelino, também acabei a universidade e passado pouco tempo vim para cá. Basicamente, eu comecei a trabalhar aos 21 anos e acabei os estudos em Lisboa, na Faculdade de Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, e comecei a trabalhar por mim própria. Na altura trabalhava também com outro designer português, que é o Miguel Vieira Batista, era a colaboradora dele, uma das colaboradoras dele. E no estúdio desenhávamos mais a mobiliário, por exemplo. E eu era muito nova e sempre fui uma pessoa muito curiosa, portanto, ao início, primeira vez que desenhas uma mesa, pensa já, fixe, muito bom, já percebi, não sei o quê, mas eu nunca me vi a fazer sempre a mesma coisa. Gosto da ideia de ir experimentando várias coisas diferentes. Na altura em Portugal também falava-se muito em design social, em design de serviços. O que é isto de desenhar, resolver problemas que não têm a ver com equipamentos, mas sim com outro tipo de soluções que façam mais sentido. E nessa altura também estive envolvida em alguns projetos, já em nome próprio, em Lisboa, mas trabalhava com um amigo e colega meu, que era o Ricardo Roque, e os dois tivemos um estúdio durante um ano, que era a Oficina Design Studio, mas os dois tínhamos a ideia na cabeça que ao final do ano os dois íamos tentar ir lá para fora para conhecer mais. E havia um programa de apoio que era o InnovArt, em que havia subsídios ou apoiava basicamente para fazermos um estágio em qualquer sítio do mundo. E eu lembro-me na altura, eu estava muito interessada em crítica do design até, e tentei em Nova Iorque, pensei que Nova Iorque tem uma escola espetacular, portanto vou tentar mandar o meu portfólio para Nova Iorque. Mandei não sei quantos portfólios e ninguém me chamou. E eu super deprimida a pensar o que é que se passa? Fogo, mas em Portugal até, as coisas até funcionam normalmente, porque é que se passa? Porque é que aqui ninguém quer saber? E assim no meio da depressão pensei, ok, vou apanhar o benefício do facto de estar na Europa e vou mandar o meu portfólio para os 3 estúdios da Europa que eu mais gosto. E em 8 horas recebi uma chamada de Munique, de um dos estúdios que eu mais gostava na altura, e fiquei, uau, o que é isto? Pensar, os portugueses são tão pequeninos a trabalhar num estúdio deste género. Portanto, na altura lembrei-me, pensei que era espetacular. E não tinha qualquer formação em alemão e nunca sequer tinha estado na Alemanha. E pensei, portanto vou. E o que teve piada também foi que o meu colega, portanto o Ricardo Roque, também participou nesse programa e foi para Viena. Portanto fomos os dois, ganhámos os dois a bolsa e fomos os dois embora. E pronto, e então cheguei a Munique e de facto comecei a trabalhar num estúdio muito interessante, em que se mobiliário fosse o que eu quisesse fazer para sempre, ia descobrir nesse estúdio. O problema foi, desenha-se a primeira cadeira, super interessante, porque quando se desenha o primeiro objeto, ou a primeira categoria de objeto, pensamos sempre em fazer o melhor. Quais é que são os problemas, o que é que não está resolvido, porque é que hoje em dia se há de desenhar outra cadeira sendo que existem 300 mil. Portanto, são esse tipo de desafios que fazem, ou que puxam para desenhar uma coisa melhor, pela nossa perspectiva, do que o que existe. E pronto, eu, ao final de 3 meses de estar a desenhar uma cadeira, perguntaram-me se eu queria começar a desenhar outra e eu pensei, sim, ok, tudo bem, se calhar não é isto. E pronto, então acabou o estágio e pensei, ok, mas estou em Munique, que é uma cidade muito ligada à indústria, como é que será desenhar uma máquina de lavar roupa? Como é que será desenhar um frigorífico? E pensei que se calhar fazia sentido, tendo em conta que já aqui estava,
mandar o meu portfólio e o meu currículo para outras empresas e tentar então trabalhar nesse ramo. E assim foi, consegui uma posição e de facto era uma agência grande e trabalhei nessa agência durante 6 meses. E o meu trabalho era espetacular, porque o que eles me pediram foi para break the internet. Portanto, tinha que inventar um produto, o que quer que ele fosse, que utilizasse novas tecnologias e novos materiais e que fosse um fenómeno na internet, ou seja, uma coisa que fosse possível de produzir, mas que ninguém ainda tivesse feito. E pronto, na altura eu lembro-me que fiz 2 projetos, os 2 projetos correram super bem, mas na altura eu até pensei, se calhar até fico nesta empresa, até estava a gostar da ideia, de certo modo, se calhar até pelo conforto, por pensar, ok, se calhar aqui dá para apanhar uns quantos projetos diferentes, se calhar a minha perspectiva do que é design ou como é que se deve desenhar, se calhar não é exatamente a mesma, mas talvez funcione, talvez seja uma boa ideia. E eles disseram-me na altura que não tinham posições para júnior, apesar do meu trabalho ter sido bem sucedido, que eles não queriam empregar mais júniores, porque queriam mais séniores que ficassem durante mais tempo durante a empresa. Portanto, eles perceberam que eu seria uma daquelas que se calhar iria ficar lá 2 anos e depois me fosse embora. Chorei imenso, porque pensei, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu de facto fiz o meu melhor trabalho e sei que foi bom, e neste momento não sei o que é de fazer. E nessa altura, o meu namorado já era alemão, portanto eu conheci-o cá. O meu namorado também é designer industrial e tinha o seu estúdio por conta própria também. E nós conhecemos um senhor que já faleceu no ano passado, que é o Herbert Schultes, e ele é um daqueles designers da escola antiga alemã, portanto, ele, quando nós começamos a trabalhar, já tinha os seus 70 e muitos. E o que teve piada foi que o Herbert Schultes desafiou-nos para fazermos um VG de design, ou seja, eu seria o meu próprio estúdio, o Guerra, que é o meu namorado, seria o próprio estúdio e ele seria o próprio estúdio, mas nós sentaríamos todos no mesmo sítio e desenharíamos para clientes diferentes. Chorei outra vez imenso a pensar, ok, o que é que eu estou a fazer à minha vida, mas de facto eu sabia que ou acreditava que se desenhasse os produtos da maneira que eu considero que sejam corretas, que de facto me iria trazer mais trabalho, ou seja, trabalho traz trabalho. E desde o início que tenho isso na cabeça, que se fizer bom trabalho vai voltar, ou vai vir de outros lados. E pronto, e então começámos a trabalhar, entretanto um dos nossos primeiros clientes, porque depois como estávamos juntos na mesma sala e como de repente havia clientes muito grandes, era preciso juntar sinergias, um dos nossos primeiros clientes foi a Buntal, que é uma das marcas mais conhecidas em cozinhas, e pronto, e foi uma loucura, e pronto, ficámos durante 3 anos a trabalhar com eles, sempre como designers externos, o que foi muito complicado, porque de repente deixámos de ter vida própria, deixámos de poder ir a casa, passámos 3 meses a dormir num hotel, só porque era mesmo ao lado da empresa, para não perder tempo no caminho, e chegamos a um ponto em que o diretor da empresa nos pede a mim e ao Guerra, na altura, para ser um dos novos diretores criativos, portanto, de design, portanto, os head of design, do departamento de design. E aqui aquela questão voltou, que é, quero fazer cozinhas para o resto da vida. E essa questão foi um bocado complicada, porque de facto, pensando enquanto eu era estudante, de facto, uma marca como a Buntal seria sempre uma daquelas marcas com quem eu quero trabalhar para sempre, porque tem um nome gigante, porque tem os melhores engenheiros com quem já trabalhei e de facto é muito desafiante. Mas lembro-me que na altura havia outro cliente que nos pediu para desenhar headphones e nós pensámos, se aceitarmos este projeto ou este trabalho, nunca na vida vamos desenhar headphones ou uma bicicleta ou sei lá, um carro, se calhar um carro não, mas outra coisa qualquer. E recusámos a oferta. E isso foi
mais um daqueles momentos muito difíceis, porque de facto foi um bocado como o Adeline, estar numa situação muito privilegiada, em que de facto temos tudo o que queremos, podemos construir o departamento à nossa vontade, e achámos que não. Achámos que não era para nós, se calhar é para outras pessoas, mas se calhar se nós o fizéssemos, nós iríamos matar enquanto designers, porque de facto nós se calhar não iríamos conseguir fazer o trabalho como deve ser, porque não é o nosso forte. E então foi complicado, voltámos para Munique, nessa altura deixámos também de trabalhar com o Herbert Schroeder, porque ele continuou a trabalhar com a Buntal, e era mesmo muito intenso, e achámos que era mais fácil assim, e começámos do nada, outra vez. E pronto, e lá está, trabalho traz trabalho, e continuamos sempre a trabalhar, e neste momento o nosso estúdio existe desde 2014, e trabalhamos com marcas como, por exemplo, a Samsung, ou já trabalhamos com o Huawei, porque tínhamos o centro de Research Center, era aqui na Alemanha, em Munique. Ou outras marcas como a Gaggenau, ou por exemplo acabamos por desenhar cozinhas outra vez, mas num contexto totalmente diferente, porque as tecnologias são totalmente diferentes utilizadas por uma marca e por outra, e reinventámos a maneira de construir cozinhas e conseguimos uma patente, que é uma coisa espetacular na área das cozinhas, tendo em conta que são feitas da mesma maneira há anos e anos. E pronto, e de facto tem sido assim uma experiência um tanto ou quanto louca, mas eu acho que é isso que faz parte. Eu acho que é essa curiosidade e o facto de sempre que trabalhamos num novo projeto ser um desafio, termos de ir procurar, conhecer, perceber o que é que está errado no produto, o que é que podemos fazer melhor, o que é que não faz sentido no contexto de hoje em dia. E de facto é isso que é a tal paixão, e é isso que depois nos traz de alguma forma o sucesso, porque nós, mais uma vez como o Adeline, não pensamos em dinheiro, ou, não é isso que nos motiva, é trabalho, é curiosidade. E não é fácil, como é óbvio, nós também achamos que nós não somos propriamente managers, não é o que nós gostamos de fazer, nós queremos ser designers e por isso a nossa equipa não cresce muito, porque gostamos da parte de desenhar e não de ter que dar esse trabalho para outras pessoas, o que faz com que o nosso tempo seja muito limitado e por isso trabalhamos sempre com muito poucas empresas de cada vez, mas é por isso que é muito importante para nós escolher muito bem quem são as pessoas com quem trabalhamos, porque de facto são essas marcas e são essas pessoas com quem nós vamos estar a partilhar o nosso dia-a-dia e de facto tentamos fazer com que as pessoas com quem trabalhamos sejam as pessoas que nós gostássemos que fossem nossas amigas. E tem sido engraçado, como é óbvio. Também temos encontrado alguns, não é assim, não é? Como é óbvio, pelo caminho encontra-se uns quantos que não é bem o que se pensa ao início. Mas sim, basicamente, de repente... De repente és empreendedora. Exatamente, de repente tenho uma empresa, exato. Muito bem, muito interessante. Se calhar é a minha visão de alguém que nunca trabalhou na área de design, mas eu veria sempre o design e a funcionalidade, o design industrial como parte do trabalho de uma marca, a ser a própria marca, a ter as suas próprias equipas e a tentar externalizar muito pouco, se calhar no marketing externalizar um pouquinho mais, mas tu falas de diversas empresas e de diversas grandes marcas que acabam por procurar o teu estúdio. É uma diferença na Alemanha haver, se calhar, um foco maior na qualidade que permite a criadores melhores simplesmente mostrarem o seu trabalho? Ou como é que acaba por funcionar esta área desse ponto de vista? Munique é uma zona muito interessante, porque tem uma série de estúdios e de designers conhecidos de alguma forma, que o trabalho deles é conhecido pela inovação, acima de tudo. E por ser um centro tão especial, muitas marcas do mundo inteiro estão sempre com atenção ao que é que se passa em Munique e com quem é que podem trabalhar. E de facto honestamente há tantas maneiras de ser designer hoje em dia,
porque eu digo sempre isto, principalmente a estudantes de design, que ser designer não é só ter um estúdio, não é só ser uma estrela ou uma coisa assim qualquer, não tem nada a ver com isso. Aliás, isso é o menos que se pode fazer. Mas ser-se designer pode-se ser de tantas maneiras. Uma delas é como já aconteceu, por exemplo, com a Huawei, ou como acontece um pouco com a Samsung, não é bem a mesma maneira como trabalhamos, mas, por exemplo, com a Huawei, nós éramos designers externos, em que trabalhávamos dentro dos escritórios da Huawei, 2 dias ou 3 por semana, já nem me lembro bem, e é isso, e o trabalho ficava lá, e saíamos e pronto. Nós acabamos por ser uma extensão da equipa de design interna. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando trabalhamos com uma marca como a Samsung, eles procuram-nos porque esperam que nós entreguemos, enquanto estúdio, um conceito para apresentar então ao CEO da empresa. E aí, então, é um bocado diferente. Eles procuram-nos porque nós temos experiências em vários ramos da indústria, por exemplo, um designer da Samsung faz ou é responsável por desenhar os objetos da Samsung. A vantagem é que é uma marca enorme e há várias categorias de produto, mas eu já desenhei cadeiras. Portanto, eu posso ter no estúdio, por exemplo, um projeto de sistemas de escritório e ao mesmo tempo um forno. Portanto, essa multiplicidade de projetos que de facto traz um tipo de conhecimento que um designer interno normalmente não tem, porque o designer interno é muito mais fechado nas responsabilidades que tem que ter. Portanto, um designer externo normalmente é sempre uma pessoa com mais abertura, digamos. Também, claro que existem estúdios externos que se focam, que são mesmo especializados para uma coisa, isso também existe. E é por isso então que as marcas os procuram. No nosso caso acaba por ser por isso, porque sabem que temos muita experiência, por exemplo, no ramo das cozinhas, que sabemos construir cozinhas pela parte do mobiliário, de sistemas em si, e então, por exemplo, quando trabalhamos com a Gaggenau também, foi a mesma coisa, nós acabámos por apoiar a equipa de designers interna, mas sempre porque temos um conhecimento que normalmente os designers internos não têm. Excelente. E última pergunta, aqui para embrulhar a coisa, de novo falando em Portugal, esse, digamos, microcosmos do design que existe em Munique é algo que já começa a existir em Portugal ou que de alguma forma consiga ser transportado para Portugal no futuro? Sim, de facto existem estúdios a trabalhar um pouco como aqui em Munique. Lembro-me, por exemplo, existe um estúdio que é o Engage, que também tem algum tipo acaba por ser mais ou menos do mesmo tipo de abordagem de um estúdio de Munique, mas lá está, em Munique também não se pode dizer que toda a gente trabalha da mesma maneira, como é óbvio, porque não é verdade. Mas é muito difícil de responder. Eu acho que acaba por ser, Munique não é só um centro de design por causa dos designers, é um centro de design também por causa do apoio dos mídias, por causa do apoio dos prémios de design, por exemplo, muitos deles também com sede aqui ou qualquer coisa aqui perto. Portanto, não é só os designers por si que fazem a cidade, mas como é óbvio, se forem reconhecidos por um jornal importante, como por exemplo um site, ou qualquer coisa desse género aqui na Alemanha, fazem o nome da cidade. Portugal é um país, há vários países assim, mas Portugal é um dos países em que existe uma capacidade ou uma incapacidade enorme de comunicar o que é que se faz. Portanto, a maior parte das pessoas não sabem o que é que se faz em Portugal, quando não se está em Portugal. Eu lembro-me o Miguel Vieira Batista, com quem eu trabalhei em Portugal, é um dos designers mais conhecidos. E eu cheguei cá e ninguém o conhecia. E a mim fez-me um bocado de confusão. De género, então, mas como assim? O Miguel é muito bom, então como é que não sabe? E eu acho que é isso, tipo, até as empresas prestarem atenção em Portugal como se presta em Munique,
Não sei até se isso é possível, não sei, honestamente. Ok, excelente. Muito obrigado, Ana. Depois voltamos a falar mais tarde. Vou passar então para o André. Se calhar a última vez que eu faço esta questão. André, conta-nos um pouco qual é que tem sido a tua experiência até agora, o que é que trouxe para a Alemanha e como é que tem sido a estrada até o dia de hoje. Sim, com certeza. Boa tarde ou boa noite a todos. E antes de começar, agradeço muito a oportunidade de estar aqui convosco hoje. Eu vim parar a Alemanha por acidente. Essa é a realidade. Na altura em que eu estava em Lisboa, estava a fazer um mestrado. Eu tinha o meu mestrado em Física na altura. E no final do mestrado era claro que eu queria fazer um doutoramento também em Física. E eu gostava de ir para o estrangeiro. E pronto, para ter uma experiência no estrangeiro, não é? E de certa forma comecei a ver o que era possível, quais eram as oportunidades e na altura não houve assim grandes oportunidades a aparecerem e já estava a preparar-me para começar o meu doutoramento em Lisboa com a minha orientadora na altura do mestrado e veio um e-mail da Alemanha dizer, olha, ainda está interessado em falar connosco. E pronto, e o resto foi história, não é? Vim cá, fizemos a entrevista e a pessoa que ficou a ser o meu orientador na altura de doutoramento era tipo 5 ou 6 anos mais velho do que eu, o que realmente foi excelente. Eu, na altura estava com 24, portanto eu estava um pouco mais de 30. Espetacular o ambiente em que vim cá parar. Estive a trabalhar por 3 anos e meio no Instituto Max Planck. Portanto, vê-se exatamente digamos, uma das começa-se a sentir o que é o poder alemão, por assim dizer, em termos de tecnologia e ciência, essa coisa toda. Na altura, tinha a minha namorada, que hoje é a minha esposa, alemã, e nós vivíamos em Berlim. Estava o meu instituto era em Brandemburgo, mas pronto, é ali ao lado, por assim dizer. E no final do doutoramento, eu acabei o doutoramento, ela acabou o diploma, e na altura ficamos assim a pensar, epá, vamos ficar aqui na Alemanha ou não? E a minha esposa, de facto, é uma fã muito grande de Portugal, já antes de me conhecer. E nós temos na altura, não, pronto, vamos. Foi giro aqui na Alemanha, 3 anos e meio, mas vamos embora, vamos zarpar e vamos voltar, vamos para Portugal. Só que, entretanto, fazemos uma paradinha, vamos dar um salto à Califórnia. Fomos viver 2 anos à Califórnia, lá fazer um postdoc. E isso, quando é que foi? Isso foi mais ou menos no início dos anos, portanto, 2000, 2001, 2002. Na altura, quando estávamos na Califórnia, víamos passar 5 semanas a Lisboa a ver como é que estão as oportunidades para doutorados em Física, o que, de facto, na altura, não sei, complicado, não sei como está hoje, porque tinha um bocadinho de contato com esse mundo, mas na altura muito complicado. E passadas as 5 semanas ficou claro, ok, nós vamos ter que decidir para onde vamos, mas com certeza não vai ser Portugal nesta altura, porque vai ser muito difícil. Pronto, já tínhamos a nossa primeira criança na altura, a segunda criança já estava a caminho, portanto, temos também de ter um pouco a visão prática da coisa. E na altura decidimos, ok, ou ficamos pela Califórnia ou voltamos para a Alemanha. E mais uma vez o acidente alemão, estava eu na altura na Califórnia, estávamos em Santa Bárbara e eles fazem uma vez por ano uma espécie de feira de como é que se diz? Empregos. Feira de empregos. Exatamente, feira de empregos. E lá conheci uma pessoa da BASF, baixo, não é? Olha, interessante. E eu disse para ele assim, olha, por acaso, está-me a contar aqui, é muito interessante, ele deu-me uma resposta para terem uma ideia de como é que a cabeça funciona. Perguntei-lhe assim, olha, como é que é trabalhar na BASF? E ele assim, olha, é um caos. Assim, isso é interessante, então interessa-me mais. E eu posso visitar? Assim, olha, podes visitar, mas vais ter que mandar o teu currículo. Eu, pronto, está bem, não há problema. Mandei o currículo e, passados 6 meses, tinha uma oferta para começar abaixo como cientista na altura, que é a carreira, digamos, usual na Alemanha. Começa-se como cientista, depois
evolui-se para outras coisas, se quiser. Não é? E foi assim que vim cá para a Alemanha de novo. Portanto, foi a minha segunda paragem na Alemanha, depois da primeira. Entretanto, fiz uma carreira de 13 anos na BASF, com paragens de volta aos Estados Unidos, paragens na Ásia, tive vários anos em Hong Kong, tive a oportunidade de conhecer um pouco o mundo asiático também. E pronto, e foi uma experiência muito positiva. Eu gosto muito de viver na Alemanha, acho que é um país muito interessante. Claramente falo a língua, não falava tal como os outros dois, antes, tanto a Ana como a Dadinho, também não falava, eu também não falava nada de alemão quando vim para cá. Entretanto, acho que é fundamental, quando se vive num país, que se consiga pelo menos comunicar com a língua local, para se perceber a cultura, para se perceber, para se conseguir, digamos, para conhecer o outro lado, por assim dizer. Entretanto, claramente, depois de mais de 20 anos por cá, obviamente já não sou 100% português, também nunca fui porque nasci no Brasil, portanto, de qualquer forma, sempre alguém que estava, digamos, nunca 100% adaptado. Sim, e uma experiência muito boa.